Olá a todos que nos acompanham no SAP Now. Meu nome é Fernando Lewis e eu trabalho na SAP numa área que chamamos de S/4HANA, o caminho para a empresa inteligente ou Intelligent Enterprise. Hoje eu tenho o privilégio aqui de estar conversando com dois CFOs de empresas muito importantes, não só no cenário nacional, mas que atuam fortemente em praticamente todos os países do mundo. Eu tenho aqui o Carlos Moura, o CFO da BRF, parceiro de longa data, e o Paulo Mendes, CFO da SAP, que naturalmente eu conheço bem e que a gente conversa muito sobre o que está acontecendo no mundo de finanças. Antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria de colocar em contexto um pouquinho da minha experiência, de que eu vivi no passado como CFO. Hoje eu lembro de como eu vivia, eu diria que quase como um dinossauro. A dificuldade de fazer finanças na nossa época, ou seja, CFO sempre foi uma posição muito importante, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né, e no mundo, mas na América Latina e no Brasil especificamente, em função da dificuldade, alta taxa de juros, né, instabilidade econômica, instituições não tão robustas. Então, o CFO sempre foi importante. E eu tive o privilégio de atuar nesse ambiente complexo. Eu queria ouvir de vocês, então, como é que é essa vida agora, que eu não tive, né, de CFO. Muito obrigado. É um prazer estar falando com você, uma honra. Paulo, sempre muito bom te rever, estar junto com você, ainda que seja virtualmente. Espero que essa situação passe, que a gente possa fazer esse evento juntos no futuro. Queria aqui deixar um grande abraço a todos os colaboradores da SAP, fazem um trabalho impecável. Nós somos um dos mais tradicionais clientes da SAP no Brasil e temos uma relação de, enfim, quase 30 anos, né? E que é uma relação cercada de carinho, admiração e respeito. Então, para nós da BRF, é um privilégio estar fazendo parte desse momento. Eu queria responder ao teu comentário, Fernando, super oportuno, dizendo o seguinte: a gente chegou aqui graças às gerações que nos formaram e a gente tem uma responsabilidade de construir as condições para que a próxima geração possa fazer melhor do que a gente. Então, a gente não está vivendo um momento em que a situação do CFO no passado era muito diferente da situação do CFO atual do ponto de vista estrutural. Temos que estar do lado do negócio, temos que estar assessorando a todos a tomar as melhores decisões sobre o aspecto financeiro e não financeiro também, né? Nós temos uma responsabilidade como guardiões de vários conceitos que envolvem governança corporativa e boa gestão, que isso vem do passado, continua assim e vai ser assim para frente. Talvez a grande diferença seja de que a gente tem que ser mais rápido na execução, com uma precisão maior, porque, como você bem disse, essa transferência de dados ela acabou se tornando, graças à tecnologia, e a SAP foi um dos grandes indutores disso, fator de agilidade na transformação de dados em informação e de informação em tomada de decisão. E hoje a gente vive nesse tal ambiente VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. A diferença é que talvez há 10, 15 anos atrás a gente não tivesse esse acrônimo, né? Mas, tirando isso, a gente tem que receber o legado que adquiriu e saber passá-los adiante. Olá a todos, obrigado, Carlos. Obrigado pela participação com a gente aqui no SAP Now e obrigado pela parceria de tantos anos aí da BRF, pelas palavras carinhosas aí, a recíproca super verdadeira. Então agradeço você também de estar presente com a gente aqui e obrigado, Fernando, também aí pela oportunidade. Eu, como CFO de uma empresa de tecnologia, talvez você que está assistindo vá pensar que a vida sempre foi assim, né? Sempre foi muito cheia de tecnologia e de facilidade da vida fluindo tudo através de relatórios e coisas no celular e coisas nesse sentido. Mas eu posso dizer para vocês que já um pouquinho mais de 6 anos nessa função na SAP, bastante coisa mudou. E acho que a gente está passando, especificamente nesse período,
por uma fase de transformação bastante importante. E concordo com você, Carlos, que talvez a nossa geração, se podemos dizer assim, é uma geração que está conduzindo um pouco essa função financeira daquilo que era muito manual, muito ligado a processos repetitivos para garantir o compliance, para garantir as obrigações fiscais, e se sobrasse tempo para a gente entender um pouquinho do negócio e ajudar a construir o futuro, a gente está conduzindo essa função para algo que muito em breve vai ser de puramente parceria com o business, de puramente análises preditivas e coisas que olham para frente, né? E realmente me sinto desafiado, bastante desafiado, mesmo dentro de uma empresa de tecnologia, a cumprir essa função. Para destacar, talvez, uma atividade que a gente está bem no meio dessa transição, é justamente na parte de planejamento, né? A gente estava acostumado com ciclos longuíssimos de planejamento, e talvez você que nos escute também conheça bem essa realidade, de um plano estratégico definido com o conselho, com o acionista, baixando depois para a diretoria, para a execução de um plano que tinha um horizonte de 2, 3 anos, para algo agora que tem que ser absolutamente para amanhã, como disse o Fernando, né? Então, a necessidade de ter um planejamento contínuo, de ter ferramentas que te permitam fazer isso e que te permitam dar diferentes cenários para mudanças repentinas que acontecem no mercado, e não só no mercado em que você atua, mas no mercado global, né? Qualquer coisa que acontece em qualquer parte do mundo certamente pode impactar o seu negócio. Então, eu começaria respondendo dessa maneira, Fernando, de que a gente tem o privilégio de fazer parte dessa geração que está conduzindo a função financeira para algo bastante novo. Eu vejo assim que quando, né, esse é o momento que, aliás, que as empresas começam a pensar no seu planejamento no ano que vem e nos próximos anos, seguramente sempre passam por variáveis como aumentar a produtividade, né, o famoso fazer mais com menos, eficiência operacional, ou seja, como é que você cada vez otimiza, né, o teu end-to-end, ou como nós financeiros gostamos de chamar de cash to cash, mas um elemento novo que cada vez é bem mais forte para nós, como financeiros, ajudar, que são os novos modelos de negócio. Ou seja, como é que você ganha market share ou como é que você, né, cresce. E aí é onde eu vejo que, né, as tecnologias atuais, juntamente com a inovação né, da internet das coisas, robotic process automation, inteligência artificial, tudo isso é fundamental que esses processos, né, entrem dentro desse contexto do ERP e aí ajude os financeiros a estar mais próximo das áreas de negócio, né, para construir esses modelos de negócio. Vocês veem isso na empresa hoje, essa preocupação, e a gente tem hoje, vocês consideram que a gente tem hoje as ferramentas para poder apoiar o negócio? Eu acho que sim, cada vez mais. Isso é um modo contínuo, né, que você vai trabalhando na organização, não só no tratamento dos dados e informações que a gente tem que administrar, como na compreensão do mercado. O mercado é muito dinâmico. Então, você, pegando o exemplo da nossa companhia, né, que tem uma cadeia longa, complexa, que começa desde a genética dos animais, passando pela agropecuária, passando pela logística agropecuária para chegar na indústria, você ter o abate respeitando todas as regras sanitárias e de bem-estar animal, depois distribuição, logística e entrega para o cliente final, tudo isso você precisa ter um planejamento muito síncrono, porque qualquer coisa que você erre, você errou na compra de commodity, por exemplo, milho, né, que é insumo básico para a ração dos animais. Você precisa ter conhecimento da cadeia de milho para saber como ela funciona e quais os dados que você precisa para administrar da melhor maneira o balanço entre oferta e procura. E a gente ficaria aqui dando vários e vários exemplos. Então, os princípios permanecem os mesmos, o conjunto de informações, de dados que você tem, na verdade, são muito grandes, multivariáveis, com uma série de procedimentos. Cabe a nós fazer com que a organização flua e não se torne burocrática na sua tomada de decisão,
para que ela tenha mais agilidade. O que muda nisso? É a tecnologia. A tecnologia que faz com que isso ande de uma forma bastante, de novo, síncrona e integrada para a tomada de decisão. Fui responsável pela área de distribuição e manufatura, que todos os anos todas as áreas mandavam, né, as suas necessidades, né, de investimento, e vinha aquele valor, normalmente 3, 4, 5 vezes do budget que eu tinha. Então, se começava a discutir quem ia receber o quê, e o CIO sempre dizia, olha, eu preciso, para dizer algum número, 5 milhões de dólares. E eu dizia, cara, para que tu vai usar os 5 milhões de dólares? Não, eu preciso dos 5 praticamente para o meu database. Para comprar ferro, comprar máquina, né, para manter as luzes, né, ligadas, como a gente falava, né? Não tem, eu dizia, mas eu não vou ver nada no meu PNL, não vou ver nada, né? Não, basicamente para manter o negócio funcionando. E hoje em dia eu acho que essa, né, a percepção que eu tenho quando eu converso com as empresas é que é muito diferente, quer dizer, primeiro está indo para cloud, custo variável, ou seja, em função do que a empresa realmente precisa consumir de infraestrutura e serviço, mas que os investimentos estão indo justamente para as áreas de negócio. Você vê muito isso aí na empresa, Carlos? Na BRF a gente tem esse jeito de gerir, né? E eu te diria mais até. Aqui eu te dividiria em 4 grandes etapas, né? Tem a etapa de você ter que resolver problemas, porque os problemas acontecem o tempo todo, né? E o que muda nesse aspecto é a forma como você reage ao problema, né? E como você resolve esse problema. E para nós resolver esse problema passa por 3 compromissos inegociáveis: segurança, qualidade e integridade. Então sempre a gente vai tomar uma decisão pensando nessas 3 coisas. O segundo ponto é que você precisa gerenciar. É o que você está dizendo, olha, eu preciso ajustar uma questão da máquina, eu preciso ganhar produtividade, eu preciso fazer com que a força de venda se torne mais eficiente, eu preciso melhorar a arrecadação, né? E nisso a gente trabalha com interdependência, que eu já falei, pessoas, né? E o tempo todo calcado na divergência também. É bom ter divergência de ideias, é bom trocar ideias, é bom ouvir opiniões divergentes de você, porque quando todo mundo concorda com você, tem alguma coisa errada, né? E resultado, né? Porque a gente bota meta para bater é piso, né? Então a gente tem que passar sempre da nossa meta. Terceira variável é reimaginar o futuro. Então, ainda que você gerencie, você precisa repensar o futuro e ver como você pode fazer aquilo de uma maneira mais interessante e diferente. E a gente tem investido muito em futuro, por exemplo, não só na questão de alimentos processados, que nós estamos expandindo o nosso portfólio, mas nós estamos, por exemplo, expandindo linhas de proteínas alternativas, né? Nós estamos trabalhando com proteínas vegetais, por exemplo, que temos hoje o hambúrguer e o nugget, e estamos usando brócolis, ervilha e mix de vegetais. Você fala, puxa, mas a Sadia ou a Perdigão estão vendendo isso? Que diferente, né? Porque a gente precisa reimaginar o futuro, né? Nós investimos bastante em e-commerce, por exemplo. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Nós temos o mercatoemcasa.com.br. Você entra lá, já cobre São Paulo e Curitiba, você faz o seu pedido, em 24 horas você recebe na sua casa produtos de altíssima qualidade. E o quarto ponto é você mobilizar as pessoas. Não adianta você dizer faz ou não faz, está certo ou está errado. Isso, sim e não é mais o papel do CFO. O papel do CFO é convencer as pessoas de que a gente tem que caminhar numa direção e que aquela direção, ainda que a gente encontre um ou outro quebra-mola pela frente, aquela direção é a correta. Um detalhe que eu acho super importante. Hoje em dia você não concorre mais com a tua indústria. Você concorre com qualquer player no mercado que tem caixa. Quando você menos espera, ele pode vir aqui e destruir a tua indústria. Ou seja, a importância de você entender o teu negócio e saber que você tem que ter novos modelos de negócio. Porque a ameaça não vem mais só da tua indústria. A gente vê os casos típicos aí, né, que todo mundo fala do Uber, enfim.
Agora, você pega uma Apple com 300 bilhões de dólares no caixa, eles podem entrar em qualquer indústria e comprar a indústria toda e mudar como aquela indústria opera. Então, como você disse, vocês estão no e-commerce agora, que talvez fosse uma coisa inimaginável 10, 15 anos atrás. E hoje é fundamental estar aí também. Vale fazer uma pergunta para o Carlos aqui, Fernando? Opa, claro. Ô, Carlos, a BRF é a maior produtora de proteína de aves aí do mundo, enfim, atende diversos países e o Brasil de maneira super forte. Como é que está a agenda do chamado ESG para vocês e qual é a sua função enquanto CFO nessa agenda aí de meio ambiente, de governança, de sustentabilidade? Obrigado pela pergunta, Paulo. Nós somos uma companhia que sustentabilidade é parte do nosso propósito. E, na verdade, ser sustentável envolve você ter a consciência de que você serve 140 países, operando com 94 mil colaboradores, só no Brasil, em 60 municípios diferentes. Nós temos 35 mil hectares de florestas, temos um domínio completo da nossa cadeia de commodities para saber de que bioma essas commodities vêm. O total do que a gente compra, pouco menos de 1% vem do bioma amazônico e rastreado. A gente tem uma preocupação enorme com água, com recursos naturais. Então, se você pegar entre 2015 e 2020, a companhia investiu aproximadamente 250 milhões de euros em projetos envolvendo redução de gases de efeito estufa, eficiência energética. 93% de nossas fontes de energia são fontes renováveis, né? Redução de resíduos, redução de perda em manufatura e até o âmbito da Covid, nós tivemos foi natural, nós tivemos a ação de preservar cerca de 7 mil colaboradores em suas casas, fazendo busca ativa ou fazendo ações preventivas. 21 mil testes foram realizados, né? Suporte às secretarias de saúde locais em todos os municípios onde nós estamos operando, né? De forma muito efetiva, porque a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa, né? E nós não íamos esperar alguém dizer o que a gente tinha que fazer. A gente foi lá, como diria Guimarães Rosa, você toma atento, pegue e faça, né? E foi o que a gente fez. Então, e eu poderia também descrever aspectos de governança. Temos uma governança de primeira classe, não só pelas pessoas que fazem parte da governança, mas pela própria estrutura da companhia e os ambientes de discussão que nós temos. Eu acho que a pergunta foi super legal, Paulo, e vem ao encontro do que a SAP está investindo muito nos últimos anos, e eu te diria que no último ano, desde a presença do Christian Klein, nosso presidente, em Davos, onde ele praticamente, né, foi muito vocal da importância. Então, aqui eu já tenho mais uma oportunidade para nós conversarmos, para a gente te mostrar, ou eu te mostro, ou alguém do Brasil, sobre o que a gente está chamando do Climate 21. É uma iniciativa nossa muito legal, no qual o software consegue calcular todos os efeitos, né, do gás carbônico na cadeia de valor e aí ajudar a empresa nessa solução a ir ao encontro, né, da diminuição, né, da emissão de gás carbônico. Parece que o nosso tempo está se esgotando. Realmente eu gostaria de continuar essa conversa e podemos continuar, né, em um outro momento. Agradecer a presença, né, de vocês, principalmente tua, Carlos, né, pela parceria, grande parceiro, grande amigo, né, e vamos continuar se falando. E o SAP Now é só um instrumento para, na realidade, a gente começar a falar sobre as coisas que são importantes, né, para o Brasil, né, para a economia e para nós como executivos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Carlos, pela participação super especial. E eu convido a quem está nos assistindo também a acompanhar as próximas sessões do SAP Now, que vão estar disponíveis durante o evento e também depois, para você conhecer um pouco mais do portfólio da SAP para finanças especificamente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fernando.
Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Eu queria deixar um abraço especial a você que está nos assistindo no SAP Now, que você esteja bem, você esteja com saúde e podendo desempenhar suas funções com a normalidade que o ambiente atual nos permite, né? E que você consuma produtos BRF, né? Tanto Sadia, quanto Perdigão, quanto Quali, produtos de qualidade, acessíveis e feitos de carinho, com muito amor para você. Um grande abraço.